Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra, e é uma grande alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nossa meditação vai basear-se no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 36, e nós vamos pensar no tema religião da falta de fé. Vamos ler o texto bíblico. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Quero pensar com você um pouquinho sobre esses saduceus. Provavelmente eles pegaram esse nome de Zadok, que foi um importante sacerdote na época do rei Davi. E os saduceus, eles afirmavam que não há ressurreição, criam que a alma morre junto com o corpo, não acreditavam na existência de anjos e nem de céu e de inferno como futuros destinos para a alma humana. Resumindo, eles eram da religião da falta de fé. Eles eram daqueles que só queriam focar no aqui e no agora. Para o saduceu, e para algumas pessoas hoje que têm esse mesmo tipo de crença, a morte é o fim. Na mente de tais pessoas, morreu, acabou. Os saduceus, eles afirmam, não há ressurreição. Versículo 27 diz, alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição. Quando se pensa que a vida termina aqui, para algumas coisas pode até parecer que a vida fica mais fácil, mas traz também algumas complicações. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre o motivo para alguém ter tal posição com relação ao futuro da alma e da eternidade. Dificuldades. Não conseguem entender algumas coisas e por isso pensam então que já que eles não entendem, então não pode haver ressurreição, não pode haver futuro eterno, não pode haver salvação e perdição. E eles então se apegam, dos versículos 28 ao 33, você vai encontrar essa argumentação deles, eles se apegam a uma dificuldade que eles encontravam com relação a uma orientação de Moisés, de que, caso um homem casado não tivesse filhos e ele tivesse irmãos, e ele viesse a morrer antes de deixar filhos, o próximo irmão casaria com a viúva
para gerar descendência para ele. Isso era um costume, era uma lei e era assim a prática. Por causa disso, eles começaram a imaginar. Bom, imaginemos uma seguinte situação. Uma mulher que ficou viúva 7 vezes seguida com a mesma família. Todos naquela intenção de deixar descendência para o irmão que morreu, mas nenhum deles alcançou esse objetivo. Eles morreram e morreu também a mulher. E aí? Na ressurreição, essa mulher será a esposa de qual, visto que todos esses a esposaram? Fizeram essa pergunta para Jesus, imaginando que Jesus estaria num beco sem saída, que Jesus não teria como dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Porque encontraram dificuldades, eles pensavam que a melhor solução era não acreditar na existência de um futuro. Quais as implicações desse tipo de crença ou de descrença? Quando a pessoa não acredita num juízo vindouro, quando ela não acredita num céu como recompensa para os justos e quando ela não acredita num inferno como punição para os perdidos, que consequências isso pode trazer? Bom, se não há juízo vindouro, se não há punição para os perversos e se não há recompensa para o justo, qual é a vantagem de ser justo? Vemos aí que a justiça humana não é tão eficaz assim. Muitos praticam crimes absurdos e desfrutam da impunidade da lei. Temos orado pelo nosso país para que o Brasil não seja o país da impunidade, mas que aqui seja o país da justiça, da verdade e do amor. Esperamos uma mudança de Deus nessa situação. Mas, infelizmente, vemos muitos casos de impunidade. Se não há um temor de Deus, se não há uma preocupação com o futuro eterno, o ser humano descamba para fazer as piores coisas nessa vida. Desgosta de acreditar na justiça dos homens, porque percebe que ela é falha. As pessoas com esse tipo de crença, elas não têm propósito na vida. O que elas querem é gozar a vida, viver o máximo que puder, desfrutar o melhor dessa vida, porque morreu, acabou. Esta é a mentalidade. Isso é o que pensava o saduceu. Ele não acreditava nem na vida eterna, nem na condenação eterna, não acreditava em ressurreição, não acreditava em anjos. Era um tipo de religião da falta de fé. Qual foi a resposta que Jesus deu a esses saduceus? Primeiro, casamentos são para esta vida aqui. Versículo 34. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. Os filhos desta era, as pessoas deste mundo, as pessoas que estão vivendo aqui a vida terrena, tais pessoas do mundo, no mundo se casa. Na eternidade, não. Aqui no mundo se geram filhos, multiplicam-se as pessoas. No céu, não há esse tipo de coisa. No céu só haverá filhos de Deus. O que Jesus disse? São filhos de Deus, são filhos da ressurreição. E saiba de uma coisa, por que não há casamento nem reprodução no céu? Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Por isso que também você que é filho de crente não irá para o céu pelo simples fato de seu pai ser crente. Você que é esposo ou esposa
de um cristão não irá para o céu pelo simples fato do seu cônjuge ser crente. Deus não tem outro tipo de parente a não ser filhos. Filhos por meio da fé em Jesus Cristo. Quem alcançar a ressurreição, de acordo com a resposta de Jesus, não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Não morrem mais. A vida eterna existe sim. Jesus está batendo nessa tecla, dizendo para os saduceus: vocês estão errados em dizer que não há ressurreição, porque a vida eterna existe sim. Serão como os anjos. Diziam os saduceus que não existe anjo, e Jesus está dizendo: existe anjo sim, e quem chegar à era vindoura vai ser parecido com os anjos no sentido de que os anjos não se casam e as pessoas que lá chegarem também não se casarão. E na resposta de Jesus, ele fez questão de incluir: são filhos de Deus porque são filhos da ressurreição. Deus tem filhos, sim. O islamismo contesta o cristianismo, fica desesperado com a fé cristã, porque nós cremos no Filho unigênito de Deus que veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus tem filho, sim. E mais, tem o Filho unigênito e depois ele tem os filhos por adoção. Todos nós que aceitamos a Jesus nos tornamos filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a carne, não nasceram segundo a vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. São pessoas que nasceram de Deus pela fé em Jesus, porque a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei o quanto você foi afetado por essa crença dos saduceus, mas Deus quer restaurar a sua vida e a sua fé em Deus e na sua palavra. Deus fala da vida eterna, fala de salvação, fala de anjos, fala da vida eterna, fala da condenação eterna. E nós precisamos crer nestas coisas. O que eu quero te perguntar é o seguinte: quanto à realidade da eternidade, ninguém pode contestar. Jesus falou muito claramente sobre isso. Multidões da humanidade têm crido nisso através dos séculos, têm vivido em função disso. Aliás, as melhores pessoas que esse planeta já conheceu tinham esse tipo de fé na eternidade, num Deus justo que julga, que faz distinção entre o perverso e o justo. E a minha pergunta é: qual será o seu destino na eternidade? Você está indo para a vida eterna ou para a condenação eterna? Para onde você irá na eternidade? Quero te convidar para orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, quero te agradecer pela tua palavra, a qual é viva e eficaz e penetra em nosso coração. Toca agora, Senhor, o coração desta pessoa que ouviu essa mensagem, para que, caso ela ainda não seja salva, que o teu Espírito Santo agora gere fé para a salvação neste coração. Senhor, toque essa pessoa para que ela se disponha a arrepender-se dos seus pecados, a confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a ser batizada, a integrar-se numa igreja e crescer na fé para aprender a viver os teus propósitos e te conhecer nessa vida e na eternidade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você quer convidar Jesus para entrar em sua vida e ser o seu Salvador? Se quer, eu quero que você ore comigo. Você pode dizer assim: Senhor Jesus. Pode repetir. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu te recebo como meu Salvador pessoal. Quero te seguir por toda a minha vida. Amém.
Que Deus abençoe sua vida. Escreva para nós aí em nosso canal. Mande-me um recadinho. Me diga como eu posso encontrá-lo. Eu quero te ajudar na fé. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Se você quiser contribuir para o nosso ministério, as informações da igreja estão logo a seguir. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.